Você já se perguntou qual foi o destino de Caim? O primeiro assassino da história? Será que ele viveu o resto de sua vida em paz ou teve um fim trágico e violento? E se eu te dissesse que a Bíblia pode esconder a chave para entender sua morte nas entrelinhas das suas páginas? Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios ocultos nas Escrituras Sagradas: o fim de Caim. Será que após cometer o primeiro homicídio da história, Caim teve uma vida tranquila ou uma morte violenta e inesperada, assim como seu irmão? E se eu te disser que Caim pode ter sido morto por seus próprios descendentes e que essa resposta está na Bíblia, mas você nunca prestou atenção? Neste vídeo, vou te mostrar que isso não é apenas uma teoria, mas um fato. A Bíblia menciona um livro chamado Livro de Jasar, que conta a morte do Caim. Agora você vai descobrir como isso é possível e por que ninguém nunca te falou sobre isso. Será que a igreja tentou esconder esse livro que conta as histórias detalhadas do início do mundo e de toda a descendência de Caim? Prepara-se para saber de uma vez por todas quem matou Caim. Além disso, vamos descobrir que os descendentes de Caim foram os primeiros a alcançar um grande sucesso financeiro na Terra. Por que Deus permitiu isso? Vamos conhecer um fazendeiro criador de gados, o inventor dos primeiros instrumentos musicais e o primeiro fabricante de arma de ferro como lanças e outras. Mas antes de mergulharmos nessa história fascinante, quero lembrar que esse canal é dedicado a histórias bíblicas de maneira cronológica. No último vídeo comentamos sobre os filhos de Caim, Melrael e Metusael, e discutimos por que suas histórias estão ocultas na Bíblia. Se você ainda não viu, recomendo que assista para acompanhar toda a cronologia. Continuando com a nossa jornada cronológica pela Bíblia, chegamos ao capítulo 4 de Gênesis, versículo 19 ao 24, que dizem assim: E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Esse foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubi-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubi-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi minha voz, vós, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um homem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. No vídeo anterior, contamos a história de Metusael, o pai de Lameque, e como através do seu nome, em hebraico, que significa aquele que é de Deus, podemos inferir que ele provavelmente foi um homem bom e temente a Deus. Metusael devia estar muito feliz com o nascimento do seu filho, vivendo naquela grande cidade que Caim, seu ancestral, havia começado a construir. A cidade continuava crescendo enquanto Metusael provavelmente ensinava seu filho Lameque sobre a história da sua família. Ele contava como Caim, seu ancestral, foi parar na terra de Nod, fugindo das proximidades do Éden após ter matado seu irmão Abel. Anos se passaram e Lameque conheceu Ada e Zilá, que se tornariam suas esposas. Aqui já notamos que Lameque fez algo totalmente diferente dos costumes da época, pois foi o primeiro homem da história a se casar com 2 mulheres. Ada provavelmente era uma mulher de beleza acima do comum, pelo significado do seu nome em hebraico, que vem do verbo Adá, que significa enfeitar ou adornar. Zilá, cujo nome significa sombra ou proteção, poderia ser vista como uma figura de conforto e segurança na vida de Lameque. As 2 esposas engravidaram de Lameque e deram à luz a filhos que se destacariam em diferentes áreas. Jabal, filho de Ada, cresceu demonstrando uma afinidade especial com os animais. Desde pequeno, ele gostava de acompanhar o pai nas atividades da fazenda e passava horas ajudando a cuidar dos rebanhos. Jubal, irmão de Jabal e também filho de Ada, mostrava uma inclinação diferente desde cedo. Enquanto Jabal estava nos campos, Jubal se dedicava à música. Ele sempre tentava criar novos instrumentos para acompanhar as canções da sua mãe Ada. Anos depois, Lameque, provavelmente já idoso, viu que seus filhos multiplicaram sua fortuna. Jabal havia construído um local onde vendia tendas e começou a comercializar o rebanho da família, como bois, ovelhas e cabras, sendo considerado o primeiro grande fazendeiro da história.
Seu irmão Jubal animava as festas da cidade com suas novas invenções, a harpa e a flauta. Tubal-Caim, o filho de Lameque com Zilá, também era o orgulho de seu pai. Ele começou a utilizar o cobre para fazer diversos objetos, incluindo ferramentas e armas. Tubal-Caim fabricava lanças, machados e espadas, o que ajudou a facilitar a caça na região. Sua habilidade em trabalhar com metais trouxe avanços significativos para sua comunidade, tornando um pioneiro na metalurgia. Porém, um dia, provavelmente após uma festa na presença de alguns amigos para se exibir, Lameque chegou e disse às suas mulheres que havia matado 2 pessoas, um homem que o feriu e um jovem, possivelmente uma criança. Ele se vangloriava dizendo que seria perdoado 70 vezes 7, porque ele se considerava melhor do que Caim. Mas a Bíblia não comenta mais sobre esse tema. Com o silêncio da Bíblia, outro livro pode nos ajudar a entender o que realmente aconteceu. O livro de Jassá, um texto apócrifo que reconta e expande as histórias bíblicas, menciona quem foi o homem e o jovem que Lameque matou. E esse homem era ninguém menos que o próprio Caim. Segundo o livro de Jassá, Lameque estava caçando com seu filho Tubal-Caim. Tubal-Caim, que era jovem, guiava seu pai, já quase sem enxergar, e ouviu algo se movendo à distância. Pensando que era um animal, Tubal-Caim apontou para que seu pai atirasse. Lameque, confiando em seu filho, lançou uma flecha que acertou e matou Caim. Ao se aproximarem, perceberam que haviam matado Caim, o ancestral que tinha cometido o primeiro homicídio da história. Ao descobrir que havia matado Caim, Lameque ficou profundamente abalado e, em sua angústia, acidentalmente matou seu próprio filho, Tubal-Caim. Você pode estar pensando que o livro de Jassá é falso, mas se eu te disser que a própria Bíblia cita o livro de Jassá 2 vezes, em Josué 10:13 diz: "E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos." Isso não está escrito no livro de Jassá? Já em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: "E ordenou que ensinassem os filhos de Judá o uso do ar." Eis que está escrito no livro de Jassá. E agora, será que fomos enganados? Por que a Bíblia não nos contou que Lameque havia matado Caim? Será que os líderes religiosos esconderam esse livro de nós? A resposta pode te surpreender, mas é simples. A Bíblia não conta essa história porque ela é simplesmente falsa. O livro de Jassá existiu, por isso ele é mencionado na Bíblia. No entanto, o problema é que ele simplesmente desapareceu. Não existe nenhuma cópia e nenhuma citação além dessas da Bíblia sobre esse livro. A versão que contém essa história de Lameque e Caim, entre outras, foi escrita durante a Idade Média, por autores desconhecidos que utilizaram o nome do livro de Jassá para dar legitimidade às suas histórias. Essas histórias foram adicionadas para expandir e explicar detalhes que a Bíblia deixou de fora, mas elas não têm base no texto original mencionado nas Escrituras. Lameque é provavelmente um dos homens mais cruéis da história. No texto, vemos claramente que ele se vangloria por haver matado um homem porque o feriu. Em outro momento, diz que matou um jovem porque o pisou. A crueldade fica ainda mais evidente quando analisamos a palavra hebraica Yeled, que pode ser traduzida como criança ou adolescente. Além disso, Lameque acreditava que merecia ser perdoado por Deus 70 vezes 7, por se considerar melhor do que Caim, pois ele matou 2 pessoas em vez de uma. O que você pensa sobre isso? Você conhecia o livro de Jassá? Qual a sua opinião sobre Lameque e seus filhos, Tubal-Caim, Jabal e Jubal? E prepare-se, no próximo vídeo falaremos sobre os descendentes de Adão. Como eles poderiam viver tanto tempo? Eu vou te provar cientificamente que sim, era possível viver quase 1000 anos na antiguidade. Duvida? Então se inscreva no canal e toque no sininho das notificações para não perder o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa seu like e até o próximo vídeo.